Bom, Gabriel, esse deve ser o papel mais importante da sua vida. Eu queria saber qual foi a sua reação quando você recebeu o convite e também quando você se caracterizou como Ayrton pela primeira vez. Sem dúvida, é o papel mais importante da minha vida, o grande desafio que eu tive, o maior desafio que eu tive até hoje enquanto ator. Foi em 2022, no meio do ano, eu fui para a Itália para fazer o Ferrari, o filme, e semanas antes eu tinha feito um teste interno para me apresentarem dentro da Netflix. O nosso diretor e showrunner, o Vicente Amorim, já era um parceiro meu, com quem eu já tinha colaborado antes, já tinha trabalhado antes, e a gente tinha um desejo enorme de voltar a trabalhar juntos. Então ele me trouxe de imediato, quando ele entrou no projeto, ele trouxe o meu nome e fizemos esse teste, esse vídeo de apresentação, principalmente para a Netflix na medida do inglês, a questão do inglês. Mais da metade da série eu falo inglês, porque o Ayrton falava inglês, principalmente no ambiente de Fórmula 1. Então era importante ter se certificar, né, dessa questão do inglês. E esse vídeo foi apresentado para a família dele também, que também, obviamente, está envolvida no projeto e toma conta de uma forma tão bonita, né, tão cuidadosa, assim, de tudo que existe a respeito dele. Então, isso passou pela família do Senna também. E aí foi isso, semanas depois da gente ter feito esse teste, foram algumas cenas, me caracterizaram já, assim, ainda, sei lá, um ano antes da gente filmar realmente, então ainda era uma coisa bem experimental. Mas aí semanas depois eu estava lá na Itália já me preparando para fazer o Ferrari e tive a notícia e é isso, foi uma alegria sem fim. Eu lembro de compartilhar com meus pais também, enfim, que acompanharam o Ayrton, grandes fãs do Ayrton, e também assim, uma alegria, um orgulho enorme. E você perguntou sobre a caracterização. Foram quase 2 meses de preparação antes da gente começar a filmar. A gente sabia o quão importante era chegar o mais próximo possível dele fisicamente. Então foi um tempo assim, de experimentar, de tentar coisas diferentes, de encontrar esse Senna em mim. Não acho que eu sou imediatamente parecido com ele, sabe assim, tipo, olhando para minha cara. Eu acho que, enfim, foi uma construção que a gente fez a muitas mãos, com uma equipe incrível. Mas eu lembro de um dia, antes de começar a filmar, a gente foi pro set, justamente para fazer uns testes de câmera, enfim. E fizeram uma foto de estilo, eu estava caracterizado, e eu lembro de ver essa foto naquele dia e olhar e falar, acho que chegamos lá, acho que eu encontrei ele fisicamente, assim, e me deu uma alegria enorme, uma segurança, sabe, para começar a filmar e contar a história dele. E assim, é uma história de altos e baixos, a gente vê muitas vitórias na série e também muitas conquistas, mas muitas dificuldades. Qual cena, assim, /momento mais te marcou gravar? Eu acho que o momento mais emocionante filmando, porque provavelmente foi um dos momentos mais emocionantes da vida dele, é a sequência de Interlagos em 91, que é a primeira vez que ele ganha no Brasil. Naquela altura ele já era tricampeão mundial, ou seja, já tinha tido 3 vezes a alegria de ser campeão, mas nunca tinha ganhado no Brasil ainda. E esse cara que era o grande ídolo brasileiro e que amava loucamente o Brasil, todas as brechas que ele tinha na vida dele, ele voltava para o Brasil imediatamente, morria de saudade da comida, enfim, a família dele e tudo. E nunca tinha ganhado no Brasil. E todo ano em Interlagos acontecia alguma coisa, enfim. E naquele ano, em 91, bom, isso está no episódio 5 da série, as pessoas lembram bem, mas naquela corrida, foi uma corrida muito fácil até um certo ponto. Ele estava ganhando com muita folga, com muita sobra. E aí vem o momento épico da marcha que quebra e ele, enfim, e a chuva, e ele desmaia no final da corrida, e aquele grito clássico dele, tentando levantar o troféu e não conseguindo. Então foi uma sequência que a gente filmou, não só a corrida em si, mas o encontro com o pai depois, a entrevista que ele dá para o Galvão depois, o momento do troféu, do pódio, é muito emocionante e marcante, né? Uma imagem que as pessoas lembram ele meio torto, fazendo força para levantar o troféu. Então essa sequência toda foi muito emocionante. E para somar isso, a Bianca Senna estava no set nesse dia. Então no final do dia, todo mundo muito emocionado, muito comovido por tudo que a gente filmou ali, e eu ainda encontrei com ela, pude dar um abraço nela, e ela estava
absolutamente emocionada também. Então, pra finalizar, eu queria saber o que você espera que os fãs sintam ao terminar de assistir a série. Eu acho que para os fãs que acompanharam na época e que, né, morrem de saudade dele, tem o Ayrton como um grande ídolo, a gente vai trazer a emoção novamente, só que de uma forma, numa experiência complementar. Então a gente não só conta os momentos mais icônicos, as corridas mais icônicas, as entrevistas que as pessoas lembram, enfim. E a gente conta isso, obviamente, com a tecnologia de hoje, com um olhar de dramaturgia, né? Mas a gente vai contar também o Ayrton humano, o Ayrton do antes e depois das corridas, sabe? O Ayrton menino, que muita gente não conhece, ou seja, a construção dele para chegar ao Ayrton que a gente conhece e que as pessoas lembram tanto. Então, acho que essa experiência é absolutamente complementar para quem sente saudade dele, para quem, enfim, viveu o Senna. E eu acho que a Netflix sendo a plataforma que enfim, tendo o alcance que tem, somando a força e o alcance do Senna também, eu acho que a gente tem a possibilidade de apresentar essa história para as novas gerações, para muita gente que não conhece. Sim. E certamente de trazer essa emoção novamente, de apresentar essa emoção. Então eu acho que é uma série que vai falar alto e que vai emocionar para públicos de todas as idades e do mundo inteiro. É assim que a gente espera, pelo menos. Sim. Obrigada, Gabriel, pelo Obrigado tempo. a você. A série está incrível, você está incrível também. E muito obrigada pelo papo aqui. Obrigado, valeu.